Boa tarde, turma de beneficiamento. Aqui é o professor Lucas. Hoje a gente vai dar início à nossa interação remota na disciplina de cálculo técnico. O assunto do dia é a transformação de dízimas periódicas em frações. Só para a gente recordar o que a gente viu nas últimas semanas, enquanto a gente estava tendo nossas aulas presenciais, a gente teve um apanhado revisional do que são números inteiros, a diferenciação de números decimais, que são os nossos números com vírgula, e a gente viu as operações básicas para esses dois tipos de número, né? Adição, subtração, divisão e multiplicação, tanto para números inteiros quanto para números decimais, que são os números com casas decimais aí diferentes de zero. Hoje a gente vai pegar esses números decimais que formam dízimas periódicas e transformar esses números em frações. O que é uma dízima periódica? Dízima periódica é aquele número que, quando está escrito no sistema decimal com casas decimais, ele possui algarismos se repetindo sempre na mesma ordem. Tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem um número com dízima periódica em que o 23 se repete várias vezes e infinitamente. Tá? Ou seja, esse número a gente pode deixar de forma clara aí que ele não tem fim. Outro exemplo aqui em que o número que se repete é esse 478. Se repete de forma indefinida, ou seja, não tem fim. O que é importante a gente saber desse número específico de dízima periódica? Esse número que se repete de forma indefinida é o que a gente chama de período, tá? Posso denominar período aqui com a letra T, ok? Então a gente vai trabalhar com 4 casos específicos de como converter essa dízima periódica em uma fração. O nosso primeiro caso diz respeito a dízimas periódicas simples sem a parte inteira, ou seja, a minha parte inteira é zero. Tá? O que é que vai acontecer? O período da dízima, como a gente está falando de uma fração, a gente vai ter numerador e denominador. O período da dízima, no meu primeiro exemplo aqui, é 4, vai estar no numerador. E no denominador, a gente vai inserir um número 9 para cada algarismo da dízima periódica, para cada algarismo do período da dízima periódica. Então, vocês percebam aqui que o meu período é 4, então isso daqui equivale a somente um algarismo. Nosso segundo exemplo aqui, mesma situação, a gente quer converter em uma fração. Então, no numerador, o período da dízima, no nosso caso aqui o período da dízima é 31. E na parte de baixo, um 9 equivalente para cada algarismo do período. Então, 31 possui 2 algarismos. Então, a gente vai ter 2 9s aqui. Ó. Então, essa dízima periódica do nosso segundo exemplo equivale à fração de 31 sobre 99. O nosso segundo exemplo diz respeito ao caso em que a dízima periódica é simples, mas a gente passa a ter um número inteiro. Então, a gente vai fazer um processo semelhante ao primeiro caso, mas a gente vai separar a parte inteira. Então, separar a parte inteira quer dizer que é 1 mais a dízima periódica. Né? No nosso caso aqui, 0,5555 indefinitivamente. Para essa parte aqui, a gente já sabe fazer. Essa parte aqui vai ficar equivalente a 5 sobre 9. Para
parte inteira, a gente pode simplesmente reescrever esse número inteiro para adequar o denominador dele ao denominador da parte que equivale à dízima periódica. No nosso caso aqui, como é 5 sobre 9, a parte inteira 9 sobre 9. Fazendo essa soma de frações, a gente vai ter 14 sobre 9. Beleza? Esses foram os dois primeiros casos, os dois casos mais tranquilos.